se for. Então, o estado do Catar, ele é formado por territórios da península e territórios que são cercados pelo Golfo Pérsico e territórios que fazem fronteira com a Arábia Saudita. O Catar ele tem uma história um pouco assim, digamos, volátil, porque ele já foi parte de vários impérios, né? Já que é no controle de vários impérios, por exemplo, como Seleucida, que era um estado helenista, que foi feito depois da morte do Alexandre o Grande, que consistia nos territórios da Anatólia, que agora é na Turquia, Pérsia, Levante, que é aquela região ali da Palestina, tal, e do Iraque, do Afeganistão, do Turcomenistão, fez parte do Império Parta, do Império o Parta, ou Arsácida, no caso, que era outro nome, né, que consistia nos territórios atuais da centro-orientais da Turquia, né, do Afeganistão, do Paquistão, e o Sassânida, que foi o último grande império persa. Inclusive, nessa época de 826 depois de Cristo, foi quando o Catar ele foi islamizado, né, quando ele foi apresentado ao Islã, quando Maomé enviou convidados, né, enviou digamos assim, uma delegação para o governante sassânida da Arábia Oriental, né, na parte da Arábia Oriental do Império Sassânida, Munzir Sawa, né, e aí você teve esse processo quando a população do Catar conheceu o Islã e a partir de então o Catar se tornaria um país islâmico. Depois ele se torna um grande centro comercial de trocas de joias, né, incluindo pérolas. Depois ele fez parte do Califado Abássida, quando você teve o desenvolvimento de várias vilas, regiões, assentamentos. Catar se tornou um importante centro portuário, porque quando os navios que vinham de Basra no Iraque, outras regiões que iam para a Índia ou a China tinham que passar pelo Catar, então esse porto ele acabou ganhando uma notoriedade muito grande, né? E aí ele depois caiu no controle dos Usufrites, que era uma tribo árabe que tomou conta do país e passaram a controlar o principal território do Catar, né? Depois, em 1521, o Império Português tomou conta do Catar, né? Tomou controle da área. Eles usaram o Catar para transformá-lo em um grande centro de exportações de metais e alguns tipos de animais. Nessa época, em 1550, a população decidiu voluntariamente se subjugar ao controle dos otomanos. Os otomanos passaram a ter o controle sobre áreas do Catar. Porém, em 1602, os portugueses são expulsos pelos anglo e pelos holandeses, né? E logo depois os otomanos eles iam ter o mesmo destino. E aí o Catar passou a ser governado por uma confederação de tribos árabes chamadas de Bani Khalid. E aí, logo depois, a Arábia Saudita, que na época se chamava Primeiro Estado Saudita, o Emirado de Dália, eles invadiram, porque ele tinha um grande contingente de forças wahhabistas, eles invadiram a península, a região da península, e tomaram o Catar. E o Catar foi incorporado a esse estado. Aí, logo depois, essas forças wahhabistas que tomaram o Catar invadiram... Sim, pode falar. Estamos mais ou menos em que ano, em que século aí? Por volta de 1793, quase 1800. Certo. Aí, essas forças wahhabistas, elas foram atacadas pelos otomanos e os egípcios. As forças da casa Al-Khalifa, que é a família que governa o Bahrein atualmente, atacaram a frente oriental, que no caso, frente oriental do ataque contra os wahhabistas, né? Fizeram um contra-ataque, digamos assim. E aí, como a região do Golfo Pérsico se mergulhou em instabilidade, os britânicos viram isso como uma ótima oportunidade para tentar colocar ordem na casa, para que os navios da Companhia Britânica das Índias Orientais pudessem passar por ali.
para Sim. o comércio britânico. E os britânicos deixaram o Aquela, Abdullah bin Ahmad. Assim, sim. aquela região, em Pode termos de falar. navegação, até hoje é muito importante. Sim, sim. Na época, mais ainda, né? Ainda é. E aí eles deixaram o Abdullah Al-Khalifa como governador do Catar, né? Ele que é a mesma casa que governa o Bahrein atualmente, então é como se o Bahrein controlasse o Catar, basicamente. Por intermédio de uma ação dos britânicos. E aí, em 1867, tensões começaram a acontecer e o Catar teve uma guerra com o Bahrein, onde eles conseguiram conquistar a independência, né, do Bahrein em 1867, e aí é o Catar que a gente conhece hoje, governado aí pelo governo atual.